Vamos falar um pouquinho de cada trimestre, né? Apesar que a gente vai tentar fazer uma divisão aqui com objetivos, mas vocês têm que pensar mesmo na condição de cada gestante, né? Da condição anterior, mesmo da condição dela naquele trimestre. Cada uma é bem diferente da outra, tá? Então, como a gente falou, né? Para as iniciantes, após a 12ª semana, vai manter o ritmo anterior da gravidez, ou que a gente falou, se era uma sedentária, a gente vai começar bem, de uma forma bem leve, mas bem leve não significa fazer só alongamentos, né? Então, trabalhar os fortalecimentos de formas mais iniciantes mesmo, de formas mais simples, sem pensar muito em variedade ou complexidade de exercício, tá? As repetições, a gente vai conseguir trabalhar com ela por volta de 10 repetições, como a gente faz com os alunos, mas se ela precisar, se ela for realmente, se era muito sedentária e eu precisar diminuir essas repetições sem problema, ou então fracionar, ela vai fazer 5, descansar, depois fazer mais 5. Por isso que a gente adapta bastante mesmo as aulas com essa gestante, tá? A orientação já desde o início para começar os exercícios de fortalecimento de assoalho pélvico, essa consciência, para que durante as aulas ela faça realmente a força adequada, tá? Os cuidados nas mudanças de decúbito, né? Uma ênfase maior ao fortalecimento dessa região torácica, que ela vai ter uma sobrecarga, vai ter a questão da cifose aumentada por conta do aumento das mamas e desses desalinhamentos posturais, e os fortalecimentos de membros superiores. De uma forma geral, a gente vai trabalhar parecido a cada trimestre, e aí com uma ênfase um pouco diferente mais lá para o finalzinho, para as últimas semanas, mas a gente vai sempre trabalhar o corpo como um todo, mesmo em cada trimestre, tá? Às vezes, né, só retomando, quando as pessoas perguntam como que vai ser essa primeira aula? A primeira aula é como é com todos os alunos. Então, eu vou ensinar os princípios, vou mostrar como que vai ser as aulas, vou explicar para ela como é que vai ser o dia a dia, a importância mesmo do Pilates, já desde o princípio, a importância que ela não falte, né, que ela tenha uma regularidade às aulas, senão depois você vai vender os benefícios e ela não vai sentir por conta mesmo da falta dela, e não porque o Pilates realmente não teria os benefícios, tá? Pensando no segundo trimestre, né, segundo a literatura, fala para a gente evitar o decúbito dorsal acima de 4, 5 minutos. Né? Mas no dia a dia não é bem assim que funciona, a gente não precisa necessariamente passar apenas 4, 5 minutos naquele posicionamento. Ao longo das semanas que vão chegando, vai aumentando o peso do bebê, vai aumentando a protusão, a gente pode colocar cunhas de posicionamento para elevar um pouquinho o tronco e ela conseguir ficar com menos compressão lá na veia cava, tá? A questão das mudanças de posicionamento agora começa a influenciar bastante, a barriga está crescendo, então ela tem que tomar um cuidado maior para que durante uma mudança de posicionamento, né, como eu falei, a questão de levantar para ir ao banheiro, alguma coisa assim, para que ela não faça isso de uma forma muito rápida e possa perder o equilíbrio e cair, tá? Já não dá mais para a gente realizar os exercícios em decúbito ventral, né? No primeiro trimestre a gente aproveita para ainda fazer os decúbito ventral. No segundo trimestre tem as gestantes que até conseguem ainda ficar em decúbito ventral, outras já começam a achar desconfortável, então a gente pode avaliar mesmo de acordo com a sua gestante, a condição clínica dela, tá? Quando ela tiver algum desconforto do decúbito lateral direito ou do decúbito dorsal, se ela ficar em decúbito lateral esquerdo, tem uma tendência grande a melhorar, tá? Então, se ela teve alguma sensação, formigamento, tontura, né, algum desconforto, a gente pode fazer essa mudança de posicionamento ou sentar também, que ela vai melhorar essa condição rapidamente. E a gente deve orientar também a questão toda que a gente ensinou do powerhouse, de ativação de assoalho pélvico, de transverso, de oblíquo, reto abdominal ainda, né, o máximo que conseguir, dessa ativação do glúteo, das orientações mesmo no dia a dia posturais, principalmente, né, porque ela está com essa mudança corporal repentina, né, principalmente no segundo trimestre, e começa a aumentar ainda mais. Então é importante que a gente tenha essas orientações para o dia a dia dessa gestante. Terceiro trimestre, né, começa a aumentar as dores, os desconfortos, né, a dificuldade para mudar de posição. Então a gente deve continuar com todos os fortalecimentos, com os alongamentos, né, a gente vai começar a evitar alguns posicionamentos mesmo prolongados, aí o decúbito dorsal sempre com a cunha mesmo, né, porque aí começa a ficar bem desconfortável, começa a pressionar a diafragma e aí dificulta bastante, tá? Atenção mais ainda no alinhamento corporal, que aí agora a barriga aumentou mais ainda, e aí mudou bastante. Às vezes ela fala que a cada semana, de repente, aumentou ainda mais,
e aí ela tem que conseguir continuar mantendo esses alinhamentos, essa condição que ela ganhou durante as aulas de Pilates. Então a gente continua com essa orientação no dia a dia dela e durante as aulas de Pilates. Quando ela estiver indo na consulta lá mês a mês, que ela faça a pergunta para o médico, eu posso continuar fazendo? Às vezes tem gestante que a partir de 32, 33 semanas começa a ter algumas complicações e o médico pede para restringir algumas atividades, mas fora isso a gente pode trabalhar o Pilates até um dia antes de nascer, sem contraindicação nenhuma, tá? Desde que ela tenha essa indicação. Então, na hora de sentar, a gente vai evitar sentar em solo rígido, usar almofada, né? Usar colchonete um pouco mais confortável, porque começa a ter essa compressão da sacrocoxígea, que está lá muito móvel e acaba atrapalhando ela, sentindo desconforto nesses posicionamentos. E aí a gente dá uma ênfase ainda maior para os exercícios de melhora da circulação, né? Trabalho de tríceps sural, lá, o fortalecimento para fazer esse bombeamento, o alongamento. Tem algumas gestantes que relatam bastante cãibra, principalmente nesse terceiro trimestre, então é importante a gente alongar essa região, tá? Também a gente deve evitar posicionamentos consecutivos de pé, né? Que ela começa a se cansar bastante desse posicionamento por conta do aumento do peso, ou não, né? O que vocês vão pegar gestantes, às vezes, que trabalham muito tempo sentado, e aí ela ficar bastante tempo de pé durante as aulas de Pilates, também vai ser confortável para ela ter essa mudança de posicionamento, tá? E aí, lógico, mais uma vez a gente volta a falar que ela deve interromper, né, o exercício que ela sinta dor ou desconforto, tá? Nesse último trimestre, principalmente a partir de 32, 33 semanas, às vezes elas têm que interromper lá o exercício no meio das repetições, por conta de contrações que começam já de treinamento, né, que já começam a sentir, mas é bem normal. Se estiver dentro da normalidade, ela estiver acompanhando com o médico, não tem problema, vai interromper só lá na hora que está tendo a contração e continua depois fazendo o exercício sem problema nenhum.